se nós entrarmos preocupados nesta reunião, nós saímos preocupadíssimos desta reunião. Aquilo que esteve em cima da mesa, de facto, deve preocupar muitos professores, não é a criação de um número maior de quadros de zona pedagógica, reduzindo a dimensão de cada um deles, é a extinção dos quadros de zona pedagógica e a substituição por mapas de pessoal interconcelhios, eventualmente com a dimensão das CIM, das comunidades intermunicipais ou das áreas metropolitanas, para as quais ainda não ficámos a conhecer quais são as formas que o Ministério da Educação prevê para que as pessoas transitem dos atuais quadros para os futuros, mas que em relação ao futuro, o preenchimento destes mapas de docentes interconcelhios, ou os chamados mapas de docentes de escolas, ou mapas de docentes de agrupamento, passem a ser escolhidos os docentes através de um conselho de diretores, que nós até, claro, que de uma forma metafórica, mas ainda assim não deixámos de perguntar se era um conselho com um S ou um conselho com um C, sabendo nós que estamos a viver um quadro de municipalização. Imagine-se o que são os conselhos locais de diretores, hoje também sob a tutela das câmaras municipais, a serem eles a definirem os critérios para a seleção dos docentes. Isto pode significar, de facto, os concursos que nós conhecemos, que com todos os problemas que têm, e têm problemas, ainda assim, este critério da graduação profissional continua a ser de todos o menos imperfeito. Não há critérios perfeitos, mas é de todos o menos imperfeito, porque é justo, porque apesar de tudo é transparente, porque permite que as pessoas compreendam porque é que o A está atrás do B e o B está à frente do C. Portanto, aquilo que temos aqui é, de facto, algo que vai criar uma grande atrapalhada na distribuição das pessoas. Aliás, nem percebemos ainda, porque não foi apresentada, a forma como os professores irão migrar, como se costuma dizer, dos atuais quadros de zona para os tais interconcelhios, não é? E depois esta coisa de, no futuro, inclusivamente, poder acontecer algo que é o Conselho de Diretores contrata quem mais tarde entra nos quadros, e aqueles professores com 40, com 50 anos de idade ou mais, que vivem a 400 km das suas localidades e que querem aproximar-se, têm esse direito, já deram tanto como deram a tanta distância das suas casas, querem aproximar-se, não vão conseguir, porque os lugares foram ocupados pelos colegas que foram escolhidos pelo Conselho de Diretores. Qual é o remédio para isso? O Sr. Ministro diz que é comprar casa no sítio onde se é colocado, a não ser que a pessoa tenha dinheiro para ter 2 habitações. Isto, de facto, não é solução nenhuma e vai dar uma grande contestação da parte dos professores, disso temos a certeza, e nós iremos acompanhar essa contestação, porque não vamos aceitar que realmente os concursos passem a ser feitos desta maneira, que perverte tudo o que é até o que são as regras de concursos e de procedimentos concursais dentro da administração pública. Mas qual é a razão apontada pelo Ministério para alterar esta orgânica de quadros de zona pedagógica para esses núcleos intermunicipais? Interconcelhios e mais ou menos da dimensão das CIM ou das áreas metropolitanas. Eu diria assim. Bem, aquilo que o Ministério da Educação diz é uma coisa, aquilo que o Ministério da Educação não diz, provavelmente é outra. Ou seja, o que diz é que é preciso dar estabilidade às pessoas, mas como nós dissemos, ninguém estabiliza a 500 km de casa, não é? E muitas vezes sabemos que muitos dos professores, com os pais a seu cargo, com familiares já mais envelhecidos, que são eles que cuidam, portanto estamos a ver o que é um professor de Braga mudar-se para o Odmira com a família toda e tudo isso. Bem, mas para além disso, aquilo que nos parece que está aqui por trás é mais uma vez uma tentativa não só de poder escolher os professores e dessa forma também ter ali alguma submissão das pessoas, porque como nós costumamos dizer, quem é escolhido também pode ser corrido, mas eu acho que é mais do que isso. Nós achamos que por trás disso está mais do que isto. É que atualmente, e com os dinheiros dos fundos europeus, seja do PRR, sejam outros, as CIM e as áreas metropolitanas estão a candidatar-se a projetos. E ao candidatarem-se aos projetos, elas conseguem que as escolas possam até 25%, e em alguns casos até mais que 25%, promover determinados projetos. Porquê? Porque são financiados com os fundos europeus. E então criam este Conselho de Diretores para que seja ele que a seguir vai escolher aqueles que, alegadamente, têm o perfil para aqueles projetos.
Para quê? Para que depois os salários destas pessoas passem a ser elegíveis para efeitos de financiamento de fundos europeus. E, portanto, o que está aqui é um processo que vai criar maior instabilidade, é um processo que vai impedir aqueles que já hoje estão a muitos quilómetros de casa de se aproximarem das suas casas, é um processo que, a avançar, vai fazer que cada vez mais professores passem a ser pagos os seus salários com fundos europeus e por isso é que, por exemplo, sendo as CIM e as áreas metropolitanas 23 e os antigos quadros de zona também 23, daí a confusão que o Ministério ia regressar aos antigos quadros de zona que eram 23. Não é isso que está em cima da mesa. O Ministério quer regressar, quer agora avançar para a dimensão das CIM, porque essas é que podem apresentar as candidaturas e não os antigos quadros de zona, por exemplo, a fundos europeus. Portanto, eu acho que isto é muito injusto para as pessoas que estão há mais tempo deslocadas às suas casas, vai criar aqui muita perversidade naquela que são os concursos, vai fechar lugares para as pessoas se aproximarem, vai criar provavelmente também situações de grande injustiça, eventualmente, potencialmente até de situações de muito pouca transparência e, portanto, nós não vamos nunca concordar com isto. É evidente que o Ministério apresenta isto num plano geral e, portanto, num plano global, não teve ainda, e já é a segunda reunião, e a terceira será, segundo nos disseram, no final de novembro, início de dezembro, não teve ainda um projeto para nós podermos ler, portanto, são princípios gerais, foi um PowerPoint apresentado, como da outra vez, com aspectos gerais, e que depois as explicações são sempre assim, um bocadinho pouco perceptíveis, não é? E depois, claro, quando nós colocamos perguntas que ou não têm resposta ou não querem responder, o que nos dizem é, então ficamos a aguardar os vossos contributos. Mas há contributos que nós, com certeza, não iremos dar porque não estamos de acordo. Por exemplo, que os concursos sejam feitos pelos diretores, sozinhos, em duplas ou em conselhos, e, portanto, não vamos dar aqui nenhum contributo para isso, vamos lutar com os professores contra este modelo de concurso, porque isto, de facto, não serve os interesses de ninguém. Não é só dos contratados, nem dos vinculados nos quadros de zona, é também dos muitos professores que já hoje são efetivos e que, inclusivamente, vamos ver como é que eles querem fazer a migração para os novos mapas pessoal, e a designação que também não devemos aliar-nos dela, porque o quadro era ainda uma garantia de estabilidade que as pessoas tinham nas escolas. Os mapas de pessoal, como sabemos da administração pública, são mapas que hoje têm umas pessoas e amanhã podem deixar de as ter para ter outras e, portanto, isso também, e dissemos ali, não estamos de acordo. Mais do que isso não sabemos, mas sabemos que o que parece estar na calha é muito mau para o futuro das escolas e, principalmente, o seguinte, não vai dar mais estabilidade. Não é por aqui que vamos ter mais professores para colmatar a falta, porque os professores são os que há. Isso é por outras formas, é através da valorização da profissão de professor e não é por esta via que nós vamos conseguir ter os professores mais próximos de casa, porque, como se sabe também, o Ministro aí também o disse, a maior parte dos professores são do Norte e as necessidades também existem no Sul. Agora, não se venha dizer a quem ganha 1.000 euros ou 1.200 euros, é muito simples, vocês vão ser colocados em Beja, são de Braga, mas compram lá uma casa e ficam lá a viver. Quer dizer, isto não se diz. Neste momento há diferença de salários entre contratados e do quadro. Do que disse, é possível que haja uma terceira categoria de salários que possa surgir em 2024? Não, a questão salarial, a diferença entre os contratados e os do quadro é uma violação que existe de uma diretiva comunitária, que aliás também aqui foi falada. O Ministro disse-nos que estava em negociações com a Comissão Europeia e que no âmbito deste processo de revisão do regime de concursos, eles estavam a contar, a apresentar uma proposta no sentido de acabar com essa discriminação. Mas se isto for no âmbito deste regime de concursos, segundo o que nos foi dito, o regime de concurso é para entrar em 23-24, o que significaria que os contratados iriam estar pelo menos mais de 2 anos a ser discriminados, havendo uma diretiva que há 20 anos atrás que era obrigatória de ter sido transposta. Portanto, aquilo que nós iremos ver é o que é que lá vem, depois falaremos retroativos, mas para já há uma coisa que é clara, é que há uma diretiva comunitária que impede a discriminação salarial de quem tem contratos a termo e de quem tem contratos a tempo definitivo, portanto sem termo.
E, como nós sabemos, os professores em Portugal contratados este ano entraram no quadro com mais de 16 anos de serviço em média, o que quer dizer que a grande maioria, alguns com mais de 20 anos, que a grande maioria não estariam no primeiro escalão como estão, porque já têm tempo de serviço para estar mais à frente e não estão. Também quisemos saber da questão das 5.000 vinculações no próximo ano, que foi anunciado pelo Ministro. Segundo o Ministro da Educação, a norma travão vinculará cerca de 2.000 ou 2.000 e pouco, e os outros 3.000 serão lugares a abrir para além da norma travão. Tudo bem, e se fossem 6.000 era melhor que 5.000 e 4.000 seria pior que 5.000. Mas há uma questão que nós não podemos esquecer, é que o nosso sistema tem neste momento mais de 10.000 professores com mais de 10 anos de serviço. Não é com mais de 3 nem de 5, é com mais de 10 anos de serviço. Se vão vincular 5.000, quer dizer que a aposta que vai continuar a ser na precariedade, porque nem sequer dá para metade, ou é cerca de metade dos com mais de 10 anos de serviço. Porque se fôssemos buscar os que têm 3 ou mais anos, para aplicar as regras do privado, do Código de Trabalho, estaríamos a falar em qualquer coisa como 23.000 e, portanto, a precariedade vai continuar a ser o que é. E depois os senhores diretores, através desse tal de conselho na CIM, vão decidir quem deixa de ser precário. E nós já decidimos, não precisamos perguntar a ninguém, que não estamos de acordo, até porque entregamos um abaixo assinado com mais de 20.000 assinaturas de professores recolhidos em 15 dias, com mais de 20.000 assinaturas em que as pessoas rejeitam qualquer colocação, até parecia que estávamos a adivinhar, não é pelos diretores, é por entidades locais. E não sabíamos que eles iam propor um Conselho Local de Diretores, Conselho Local de Diretores para esse recrutamento. Até é curioso, porque o Conselho Local de Educação, ou Municipal, que é o tutelado pela Câmara, depois, às tantas, vai ter uma secção que é esta, para poder recrutar pessoas e, portanto, isto ainda é pior do que o que nós pensávamos, porque, na verdade, é entregar o futuro às câmaras, mesmo que o Sr. Ministro tenha dito que, enquanto ele for Ministro, isso não vai acontecer. Mas faltam 3 anos e pouco para ele deixar de ser e, mesmo assim, às vezes, nós sabemos, o Conselho de Ministros decide e os Ministros aplicam, não é?